Unidos, acreditando que Jesus em breve voltará, já se passaram 50 anos e Jesus não voltou. O próximo é o próximo. Eu creio que Jesus voltar, você também, mas lembre que há 50 anos atrás as pessoas também pensavam que seria em breve, não seria. Dizem que o avô do pastor Cláudio Bells um dia falou com ele assim: não vá fazer teologia, porque Jesus vai voltar antes de você terminar a teologia. Isso foi o avô do pastor Rodolfo Bells. O pastor Rodolfo Bells foi, fez teologia, formou, trabalhou, aposentou. Cláudio Bells, seu filho, foi, fez teologia, aposentou-se, jubilou-se, e se eu não me engano, até a terceira geração dos Bells aí, trabalhando um bom tempo na obra, e Jesus não voltou. Será que o pastor Rodrigo também um dia vai receber a credencial de jubilado e entregar a credencial de pastor da ativa? Ou perto ou perto. Nessa tentativa de descobrir por que Jesus não voltou ainda, algumas explicações aparecem por ele. Eu tenho um problema com dois tipos de comportamentos. Um são das explicações que não me convencem, o outro são das pessoas que no sensacionalismo acabam criando histórias que não existem. Vou começar pelas explicações que não me convencem. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: Jesus não voltou ainda por misericórdia de você. E ele explica: se Jesus tivesse voltado há 40 anos atrás, ou 50 anos, na época dessa jovem comportora, que na época era uma jovem comportora, se Jesus houvesse voltado naquela época, eu não teria sido salvo, porque eu nem teria nascido. Já ouviram falar isso? Então Jesus não voltou para dar a chance de você crescer, nascer, crescer, conhecer a mensagem e ser salvo. Imagine se Jesus tivesse voltado há 50 anos atrás, você não teria sido salvo, você não teria nascido, não teria existido. Então Jesus, por misericórdia de você, retardou a volta dele para que você pudesse conhecer a mensagem. Irmãos, eu confesso que esse tipo de explicação, por mais que eu a respeite, ela não me convence muito, porque os meus filhos não existem ainda, nem os meus netos. Então Jesus também não poderá voltar hoje, porque senão os meus filhos e netos não poderão ser salvos. E quando os meus netos surgirem, Jesus também não vai poder voltar, porque os meus bisnetos ainda não vão ter nascido. E se for olhar assim, Jesus nunca vai poder voltar, porque sempre haverá uma geração que não nasceu ainda. Essa explicação não me ajuda muito. Algumas pessoas dizem: bom, Jesus não voltou ainda porque a igreja não está preparada. Irmãos, eu tenho cá os meus temores de achar que Deus está tão preso à igreja a ponto de depender dela para cumprir as suas promessas. No livro de Atos, quando os apóstolos estavam vendo Jesus voltando para o céu numa nuvem, eles perguntaram: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Será nesse tempo que o Senhor vai voltar? E então ouviram a resposta: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus que estabeleceu os tempos e as estações pelo poder dele, não pela vontade da igreja. E, irmãos, e vamos convir uma coisa: se Jesus fosse depender da igreja, eu acho que não volta nunca. Porque cada vez que passa, o número das pessoas que estão fiéis são menores. E por outro lado, eu sei que Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. Deus precisa do remanescente fiel. E Deus tem o remanescente fiel da igreja hoje. Eu sei que Ele tem, porque você está orando. Você está aqui. Uma vez uma irmã falou comigo: pastor, por que a igreja não prega mais como deveria? Eu falei: irmã, a senhora está pregando? Estou. Então, por que a senhora está fazendo essa pergunta? A igreja está pregando. Só não é a igreja? Por que a igreja não ora como deveria? Você está orando? Estou. Você não é a igreja? Então a igreja está orando. Deus não precisa da quantidade, Ele precisa da qualidade. Deus, tendo o remanescente da igreja, esse remanescente vai terminar a obra do Evangelho. Então, irmãos, eu interrompo o meu sermão para dizer para você que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim nessa noite. A notícia boa: Jesus em breve voltará, se você estiver preparado. A notícia ruim: Jesus em breve voltará, mesmo que você não esteja preparado. Não depende. A volta de Jesus pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim. Depende se você está ou não preparado. Então não me interessa a maioria, me interessa o remanescente. Me interessa estar ou não dentro do remanescente.
Outras pessoas já me disseram assim, não, agora nós sabemos que Jesus está perto de voltar, porque as coisas estão se intensificando cada vez mais, tem mais guerra, mais violência, cada vez mais coisas. Mas irmãos, qual o máximo é o máximo? Cada geração tem a ideia que a geração dele foi melhor do que a atual. Se você chegasse ao colégio interno de 1950, você ia ouvir os professores daquela época falando assim, essa juventude de hoje não está boa não, a juventude do meu tempo era melhor. Se você voltasse, então, no tempo dele, você ia ouvir os professores dele falando a mesma coisa. Ah, hoje não. Sempre quando a gente vai passando ao tempo, você acha que a sua geração é melhor do que todas as outras. Na minha época, os políticos eram mais honestos. Até o futebol da minha época era melhor. Futebol lá, futebol de hoje não presta. Você ouviu até, não é só na igreja, não mesmo quando você vai lá fora, conversa com quem gosta de futebol, não, futebol bom é de Ribeirinho, de Pelé, de Jairzinho, essa é brincadeira de futebol hoje, vai conversar com o pessoal de música, dentro da igreja, fora da igreja, não, igreja, música boa é antigamente, não é essas musiquinhas que o pessoal faz hoje, não, vai falar de quem gosta de filme bom era do meu tempo, do tempo nem sei daqueles atores antigos aí, eu nem lembro o nome deles lá, e o Pedro Leon, o filme de hoje, a gente sempre pensa que os políticos eram melhores, os jovens eram mais respeitosos, ou a sociedade era melhor. Mas eu pergunto, ainda que seja verdade isso, quão intenso é o intenso? Cada geração está pior do que a outra. Então vocês notam que essas explicações não convencem muito para explicar por que Jesus ainda não voltou. E mais, irmãos, breve, 2000 anos não é breve. É muito tempo. E até hoje nada. Eu estou levantando o problema. Com isso surgem na igreja algumas explicações que também são muito preocupantes para mim. E eu falo com especial carinho porque há visitas no nosso meio e eu quero dar um testemunho para vocês, visitas. Eu fico muito preocupado porque eu não nasci nessa igreja. Eu não sou um adventista de berço. Um dia eles, vou até falar na terceira pessoa, eles os adventistas, ou vocês adventistas, disseram-me que Jesus em breve voltará. Vocês ensinaram um monte de coisa maravilhosa sobre a Bíblia. E vocês sabem que coisa boa a gente passa para frente. É verdade ou não é? Pode olhar. Basta você ter uma dor de cabeça. Sempre aparece alguém e fala assim, olha, toma esse remédio, foi muito bom, que funcionou para mim. Você sempre indica para alguém algo que foi bom para você. É verdade ou não é? Se você viaja para cá, ou as coisas ruins também você diz. Você viaja para cá, em vez de tal companhia, alguém fala, eu vou para a América. Olha, não viaje pela companhia tal. Vá pela outra, que ela é melhor, o avião é limpinho, a passagem é mais barata. Tudo que é bom você recomenda. Então deixe-me cumprir esse requisito humano. Essa igreja tem uma doutrina maravilhosa. Única. Agora, eu fico muito preocupado com uma coisa. Eu sou sincero, então eu vou abrir o jogo com você. A igreja é um hospital. A igreja não é o clube dos céus. E como hospital, ela recebe todo tipo de pessoas. Então, não fique pensando que aqui todo mundo é certinho, honrado. Você vai ver maus testemunhos. Alguns usam isso como motivo para largar a igreja. Eu acho o seguinte, afastar do povo de Deus porque eu estou em pecado é uma coisa. Agora, afastar do povo de Deus porque o outro está em pecado, isso é nonsense. Eu estou em pecado, eu vou me afastar. Nem isso é motivo, porque se eu estou em pecado, eu tenho que me reconciliar com Deus. Mas eu ainda entendo. Olha, eu vou sair daqui porque eu estou me sentindo mal. Agora, eu vou me sair daqui porque você está mal. Eu vou me suicidar porque o outro está depressivo. Não tem sentido isso? Não, eu estou falando que tem gente que sai da igreja porque o outro está mal. Não faz sentido. Aliás, alguém uma vez escreveu, quando você fica falando, não vou para a igreja, há muitos hipócritas lá. Que isso? Sempre há espaço para mais um, brincar. A prova maior de que a igreja é de Deus é que nós não conseguimos destruí-la até hoje, porque nós somos um desastre. Deus não está contando com a minha ajuda, Deus está trabalhando a despeito dos meus defeitos. E eu dou graças a Deus, porque a igreja adventista aceita pessoas com problemas emocionais, pessoas com defeitos, porque senão não poderia ser um membro dela, quanto mais um pastor. Disto posto, deixe-me dizer a você que você pode ver maus exemplos na igreja, mas se apaixone pelo Deus que montou as doutrinas dela. Se apaixone pelo Deus. E para você que já é da igreja, cuidado, a sua vida é a única Bíblia que muita gente está vendo lá fora. Eu me preocupo muito porque você pode concordar de A a Z com o meu sermão, mas se você ouvir alguma coisa errada sobre a minha pessoa amanhã, de A a Z você vai achar que eu menti desde a primeira palavra até a última. Eu me preocupo muito. Então cuidado, porque a forma como você prega o Evangelho
Pode atrair a pessoa a querer voltar amanhã e saber mais, ou pode fazer